Cumprimento os meus irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção poder estar aqui, meus irmãos, de volta, né? As nossas videoaulas, já que passamos aí mais de 2 semanas com uma forte gripe que nos impediu de estarmos aqui gravando a nossa videoaula. Mas graças ao Senhor, que já estamos melhor, só a garganta que às vezes ainda tem uma tosse, mas nós já estamos melhor e eu agradeço pelos irmãos que oraram por nós, né, que torceram para que nós fôssemos recuperados, né, a minha saúde fosse recuperada. E eu continuo pedindo, rogando ao Senhor as orações dos meus irmãos. Meus amados, nós já estamos bem encaminhados na nossa lição, já estamos na lição de número 9, a lição de número 9, que tem exatamente esse tema, uma igreja que se arrisca. O texto diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Né? Atos capítulo 7, versículo 55. Tá? Verdade prática diz, a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Então, essa verdade prática, ela precisa ser real nos dias de hoje. Porque se a igreja, de alguma forma, se amoldou ao mundo, se a igreja, de alguma forma, não tem nenhum tipo de perseguição, então alguma coisa não está muito certa, não é? Significa que ela não está pregando o evangelho autêntico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, continuando a nossa videoaula, quero dizer que você é livre, tá, para colocar os seus comentários, compartilhar com os seus irmãos, com os seus grupos, né, para que a palavra possa alcançar mais pessoas. E você pode acompanhar também o nosso gráfico esboço com o esboço da lição, como sempre nós costumamos fazer, né? Então, essa lição, como sempre, 3 pontos, né? E há uma pequena diferença aqui, porque esse primeiro ponto nós temos 4 subpontos, e no segundo ponto temos apenas 2, e no terceiro, como de costume, 3, né? Então, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada, aprendendo com Estevão, a fé sob ataque, a disputa com Estevão, a falsa narrativa. Tá? Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo, corações endurecidos. E terceiro e último ponto, Estevão e o martírio da igreja, contemplando a vitória da cruz, perdoando o agressor. E aí nós já vamos, então, para a conclusão. Meus amados, como vocês sabem, essa lição, ela vai nos trazer sobre a vida de Estevão, tá? A vida de Estevão. Como vocês sabem, o Estevão, o nosso comentarista já começa aqui, né, falando que ele era um dos 7 diáconos, então ele foi um dos primeiros diáconos, né, a ser apresentado à igreja para servir a igreja. É interessante isso, que apesar de dizer que eles foram separados para servir as mesas, na realidade, enquanto os discípulos estavam ali pregando, continuavam na oração, pregando a palavra, não é? Você vê Estevão aqui agora pregando também. E não só isso, Deus usando poderosamente ele para fazer grandes milagres, que aliás é exatamente isso que dá início à perseguição contra ele, tá? Então, o Estevão, meus irmãos, ele era esse diácono que era cheio do Espírito Santo, né? Um homem cheio do Espírito Santo, cheio de virtude, cheio de graça, né? Estevão também é o evangelista, que conforme falei aqui, é aquele que serve a palavra, está pregando, né, a palavra, e fez um discurso bem longo, aonde fala sobre a história, não é, de Israel, o plano de Deus para Israel, culminando com Jesus. Né? E, por fim, temos também o Estevão,
que foi o primeiro mártir, né? Que morreu olhando para os céus, né? Viu os céus abertos, vendo Deus e Jesus à sua direita. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Essa visão do Cristo glorificado. E tem coisas aqui muito bonitas na morte de Estevão, que é exatamente o que nós vamos falar aqui sobre contemplando a vitória da cruz e perdoando o agressor, tá bom? Meus irmãos, primeiro ponto aqui, você tem Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada, tá? O nosso comentarista diz que nós devemos aprender com Estevão, exatamente por isso, né? Porque se a igreja é fundamentada em uma fé, e essa fé está fundamentada no Evangelho, nas palavras de Jesus, então ela precisa ser uma fé autêntica, ela precisa ser uma fé que não cabe indecisão, como ele diz aqui, que não cabe nenhum tipo de dúvida, muito pelo contrário, é preciso defender a fé, e é exatamente isto que Estevão faz. Ele defende a sua fé, né? Hoje nós temos essa carência de pessoas que realmente defendam a fé do Evangelho, né? Pedro fala sobre isso também, que nós devemos estar prontos para responder a razão da nossa fé, ou seja, por que nós cremos, não é? Então, Estevão estava sendo questionado, não dá indício que tinha alguém com ele ali, mas ele estava sendo questionado, e ainda assim ele estava defendendo a sua fé. Quando eu digo que não tinha ninguém, não, eu estou falando de outros, quando ele é levado ao sinédrio, né? Mas é claro que o Espírito Santo estava ali com ele, porque Jesus tinha dito que iria estar com eles quando eles fossem levados aos tribunais, e Jesus vem através do Espírito Santo dando palavra, dando sabedoria, que é o que acontece aqui, né? Então, me chama a atenção isso. Ele é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposta a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Hoje nós estamos vivendo esse período complicado, não é? Onde a liberdade parece estar sendo tolhida no nosso país, mas nós devemos enfrentar tudo isso, porque, meus irmãos, nós temos esse tipo de coisas aqui, mas certamente há outros países aí em que o evangelho ele é proibido mesmo, e as pessoas são testadas até a própria vida, não é? Nós vamos trazer aqui dados, inclusive, das portas abertas, que mostram a quantidade de cristãos que morreram por causa da sua fé só entre 2024 até esse período de 2025, já que o ano ainda não acabou, né? Estamos praticamente no meio do ano, passando um pouco do meio do ano. Então, o segundo subponto fala sobre a fé sob ataque, né? A fé sob ataque. E aqui fala dessas pessoas que estavam questionando, né? Você tem judeus, helenistas, que são judeus da diáspora, judeus que estavam espalhados, né? Estavam espalhados. Alguns dizem que é como se dentro ali do judaísmo, você tivesse, por exemplo, várias denominações do judaísmo, né? Então, aqui é muito claro em dizer que eram da sinagoga dos libertos, sirineus, alexandrinos, dos da Cilícia, da Ásia, que disputavam com Estevão. Ou seja, era como se fosse várias ramificações do próprio judaísmo, e eles estavam ali disputando com Estevão, tá? Aqui diz que eles se levantaram, que o primeiro texto fala isso, né? Eles se levantaram, e levantando-se alguns que eram da sinagoga. Ou seja, esse levante deles é a mesma palavra usada quando levantaram falsas testemunhas para com Cristo. Ou seja,
foi um levante proposital, né? Foi um levante em que eles estavam indo realmente na intenção, né? Na sua disputa, nós vamos ver a seguir, de se levantar contra o homem de Deus. Irmãos, é interessante isso, que eles fazem isso exatamente aqui, nesse momento em que se fazia prodígios e sinais entre o povo através de Estevão, né? Isso é muito interessante. Ou seja, é como se eles estivessem tomados de inveja, já que no judaísmo daquele período não havia nenhum tipo de milagres. Então é óbvio que vai ficar muito claro que eles faziam isso por inveja, porque eles não viam aquilo que acontecia no meio daquele povo, Deus operando através de um homem, né? Grandes sinais e prodígios, mas não acontecia nada exatamente porque o Espírito de Deus já não estava mais com aquele povo. Né? Isso é muito importante a gente pontuar. Isso diz para nós, meus irmãos, que uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja que prega a palavra e uma igreja que vive no poder do Espírito, cujos sinais seguem aqueles que creem, evidentemente que essa igreja será perseguida. Evidentemente que essa igreja sofrerá todo tipo de oposição, porque você tem aí o elemento espiritual. Ou seja, o adversário da igreja, do povo de Deus, não está feliz com o que Deus está fazendo por meio da igreja. Então, meus irmãos, nessa disputa, porque Estevão foi chamado primeiramente para explicar a razão de tudo aquilo, mas é claro que a ideia era que aquelas pessoas pudessem envergonhá-lo de alguma forma, né? Veja que você tem uma pessoa só se defendendo contra vários, né? Vários que estavam fazendo isso. Então, aquilo se tornou um tipo de debate impositivo da ideia deles, ou seja, da doutrina deles, do entendimento deles. Eles estavam batendo boca, eles estavam discutindo com Estevão, na intenção de sobrepor, como diz a lição aqui, a cosmovisão através da narrativa deles bem construída. Porque aí a gente entra aqui no quarto ponto. Qual era a narrativa deles? Era dizer que eles estavam pervertendo a lei de Moisés, que eles estavam blasfemando, não é, da lei, e que eles estavam pregando deuses estranhos, né? Hoje não é diferente nessa questão das narrativas. As pessoas procuram sempre algum tipo de razão para estar contra o povo de Deus. Isso é uma realidade. Eu fiz uma pequena pesquisa, meus irmãos, sobre essa questão da narrativa, não é? E é claro que algumas coisas parecem, infelizmente, ter algum tipo de sentido. É por isso que eu gosto muito do texto de Pedro. Ele diz o seguinte: olha, se vocês tiverem que ser presos, se vocês tiverem que ser perseguidos, sejam perseguidos como alguém que faz o bem, não como pessoas que praticam o mal, como ladrão, como malfeitores. Então a gente precisa fazer o que é correto, né? Por exemplo, uma das narrativas pelas quais a igreja hoje também é perseguida, o que eles dizem é a questão dos escândalos, né? Porque nos escândalos você tem, por exemplo, a hipocrisia, ou seja, a gente prega uma coisa, mas muitas vezes pode fazer outra diferente. Então isso é um problema, porque aí as pessoas vão ter razão, vão ter motivo para ser contra a igreja. E o que eu quero dizer, meus irmãos, com isso, é que nós não podemos dar motivos para eles serem contra nós. Se tivermos que ser perseguidos, que sejamos por fazer o bem, por fazer o que é correto, né? A outra narrativa que eles falam é a questão da intolerância a minorias, a grupos, né,
LGBTQIA+, a grupos religiosos, e esse é um problema que nós também precisamos resolver, no sentido de ter a forma correta de lidar com essas questões, né? Por exemplo, você vai evangelizar e você sabe que no evangelismo, ou mesmo na pregação ao ar livre, você não pode dizer qualquer coisa, não é? Principalmente que ofenda a religião do outro. Então, isso é um problema, né? Às vezes, tem pessoas que não têm esse tipo de sabedoria e acaba causando um tipo de antipatia das pessoas pelos evangélicos, né? Um terceiro ponto aqui, uma terceira narrativa pelo qual a igreja está sendo assim muito mal falada, mal vista entre o povo, e eu digo novamente, isso dá razão, dá motivo para eles serem contra nós, é exatamente a politização do púlpito, a questão da igreja e do partido. Ou seja, muitas vezes a gente vê igrejas que se tornaram partidos políticos, igrejas que cederam os seus púlpitos para os políticos, e isso também é um problema. Não é? Então, meus irmãos, tem outros aqui, a gente não vai falar porque é muita coisa, mas a gente precisa ver e entender por que essas narrativas elas ganham terreno nos dias de hoje e como elas podem ser ruins para nós, né? Então, eu volto a dizer, se nós tivermos que ser perseguidos, sejamos como pessoas de bem que fazem o bem, tá? Segundo tópico aqui, você tem Estevão e a igreja que defende a sua fé. Quando Estevão é chamado para o Sinédrio, e que é apresentado essas narrativas, né, de que ele era um pregador de deuses estranhos, então ele vai procurar uma similaridade com o povo, mostrar que a doutrina era uma continuidade, a doutrina do evangelho era uma continuidade do evangelho, da lei, só que dentro da visão cristã, dentro do evangelho, porque Cristo não veio para abolir a lei, mas veio para dar o sentido real para ela, que é isso que estava acontecendo. E esse debate perdura até os dias de hoje. Nós estamos sempre vendo aí debates de rabinos, né, que se propõem ainda a mostrar que o judaísmo sobrepõe ao cristianismo, ao evangelho de Jesus nesse sentido. Então, o que é que o Estevão faz? Ele faz um apanhado geral do Deus de Abraão, do Deus de José, do Deus de Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança do Messias e até falaram sobre o Messias, como, por exemplo, Moisés falou de um outro profeta que viria, que deveria ser ouvido, e que quem não ouvisse aquele profeta morreria, né? Então a gente está falando aí de pelo menos um dos atributos de Jesus, né? Dos ofícios de Jesus aqui na terra, rei, sacerdote e profeta. Então Jesus foi esse profeta que foi falado por Moisés. Então você tem tudo apontando para Jesus. E ele faz todo esse apanhado, tá, meus irmãos? E mostra para eles. Mas a questão é que, como diz aqui no segundo ponto, eles estavam com o coração completamente endurecidos. Por isso que Estevão chama eles de homem de dura cerviz. Você sabe que a cerviz é esse nervo, né, esse músculo do cavalo, em que ele, quando endurece, não pode se abaixar. Né? Então, tem esse significado de pessoas que não se humilham, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, né? Por isso que diz que a pessoa é de dura cerviz e incircunciso de coração, ou seja, eles são circuncidados no prepúcio, no órgão genital, mas não são circuncidados no coração, que é a verdadeira circuncisão que Jesus veio fazer, o corte na carne.
corte da própria carnalidade, porque se eles não fossem carnais, eles ouviriam a palavra de Deus. Se eles não fossem carnais, eles não resistiriam ao Espírito Santo, conforme Estevão diz aqui. Mas eles resistem ao Espírito Santo, assim como foi, né, com os pais dele. Tá? Meus irmãos, a verdade é que se eles fizeram o que fizeram com Jesus, o que não fariam, então, com um discípulo de Jesus, né? Então, Estevão fez essa defesa sempre apontando para Cristo. Isso também é algo muito importante que se diga. Meus irmãos, indo aqui para o nosso final, o terceiro ponto, Estevão e o martírio da igreja, não é? Porque aqui o comentarista está colocando Estevão como o símbolo da igreja, porque ele faz isso em todas as outras lições, então Estevão está representando aquela igreja que vai ser martirizada, que foi martirizada e que continua sendo martirizada, tá? Meus amados, você percebe que esse endurecimento do coração deles e a falta de argumentação, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo seria dado e eles não tinham que se preocupar com o que eles iam dizer, porque o Espírito Santo ia falar por intermédio deles. Então era isso que estava acontecendo. Preste atenção, você tem ali um homem usado pelo Espírito Santo de Deus, falando na autoridade do Espírito Santo, e você pode dizer que tem ali um grupo de religiosos enfurecidos. Eu posso afirmar que aqueles religiosos enfurecidos, eles não estavam cheios de Deus. Eu não posso dizer que aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo, mas outro espírito estava agindo na vida daquelas pessoas. É assim, toda pessoa que trai a Cristo, toda pessoa que é contra Cristo, Satanás entra nele, assim como Satanás entrou no coração de Judas. Então aquelas pessoas ali estavam possessas de demônios raivosos, furiosos, porque não tinha mais o que argumentar, então foram para cima de Estevão, no sentido de matá-lo. Você vê que aqui, meus irmãos, é interessante isso, né? Aqui você já não tem mais aquela mesma preocupação que tinha as autoridades eclesiásticas em relação ao que as autoridades políticas poderiam dizer. Porque no caso de Jesus, foi para um, foi para outro, né? Autoridades políticas, que eu quero dizer, romanas, inclusive, Pôncio Pilatos, por exemplo. Mas aqui você não vê participação de autoridades. Tanto é que a forma da morte de Estevão não é igual à de Cristo. Não é crucificação, porque crucificação todos nós sabemos que é romana. Mas aqui ele está sendo morto de acordo com a religiosidade judaica. Então você tem aqui irmãos de sangue, homens que eram da mesma nação, mas que estão matando seus compatriotas. Meus irmãos, isso é algo que vai se refletir. Porque essa desunião do povo, até hoje, tem judeus, não é cristãos, é judeus que dizem que um dos motivos pelos quais o povo foi derrotado, inclusive no ano 70, quando o general romano Tito invadiu a cidade, primeiro ele fez um cerco de 6 meses, e aí depois ele invadiu, mas eles dizem que uma das coisas que foi preponderante para a derrota do povo era a divisão do próprio povo. Era eles lutando contra eles mesmos. Ora, Estevão não era
judeu, ele não era alguém da mesma linhagem, então por que que eles estão contra um judeu? E não só isso, eles arremessaram contra ele e o mataram e tiraram a sua vida, não é? Por apedrejamento, conforme eles acreditavam que era isso para ser feito segundo a lei deles, né? Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, é que quando a igreja, eu vou falar aqui de maneira individualizada, como o nosso comentarista faz, mas essa individualização ela é coletiva, porque ela sai da individualização para a coletividade. Porque quando fala do indivíduo, está falando de Estevão, mas quando fala da coletividade, está falando da igreja. Então, a igreja ela é vitoriosa quando ela contempla Cristo glorioso, à destra de Deus, quando os céus se abrem. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à mão direita de Deus. Isso aqui combina claramente com o que está, acredito que é Colossenses. Ele é a imagem, a expressão exata de Deus, porque ninguém pode ver a Deus. Isso aqui causa até alguma confusão, porque algumas pessoas dizem, olha, então existem os 3 tronos, né? Porque você tem ali o trono de Deus e tem Jesus que está à sua destra. Já me fizeram essa pergunta e a resposta foi muito clara, é de acordo com o que está na palavra. Ele é a expressão exata do Deus Pai, porque Deus não pode ser visto por ninguém. Então, como é que ele é visto? Através de Cristo. Por que que Cristo se apresenta dessa forma? Porque em Hebreus você vai ver Cristo como sumo sacerdote. E o que que o sumo sacerdote faz? Intercede. E o que que o sumo sacerdote faz, sabe? Ele fortalece, ele dá ânimo, ele dá encorajamento. Veja que ele está sendo morto ali, Estevão, mas os céus estão se abrindo e ele está vendo Cristo. Como que se Cristo estivesse dizendo, tenha só um pouquinho de paciência, daqui a pouco você vai estar comigo aqui no paraíso. Isso é uma bênção. Isso mostra que a igreja não pode perder o seu objetivo. Qual é o objetivo? Pregar o evangelho. Ah, mas ela vai ser morta, mas continua sendo o mesmo objetivo, não muda. Porque essa igreja primitiva e a igreja que permaneceu, eu não estou falando da outra, que se institucionalizou, que se encheu de idolatria, de todo tipo de coisa, não. Estou falando da igreja verdadeira, a igreja cristã. Ela foi sim perseguida, ela foi sim morta, ela foi sim tirada da vida, mas parece que cada vez mais que o sangue derramava desses cristãos, sabe? É aí que este sangue se transformava em sementes, porque outros cristãos iam nascendo a partir daí. Inclusive aqui mesmo. Eu tenho um texto e eu quero desafiar você a ler esse texto, eu vou ver se eu coloco lá, porque tem uma coisa que faz muito sentido, não é? Olha, concluindo aqui, ó, porque quando ele é morto, Estevão, a Bíblia diz que as suas vestes foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o jovem Saulo, e depois, inclusive, ele dá testemunho sobre isso aí. Ele diz, né, em Atos, capítulo 22, versículo 19 e 20, que ele fala que ele consentiu lá na morte de Estevão. Mas olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. As vestes de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que posteriormente se tornou Paulo. Não é? Não que tenha mudado o nome, mas era o nome hebraico para um nome mais latinizado, né? Paulo, Paolo, né? Saulo é de Saul, Shaul, né? Hebraico. Não que ele mudou o nome, mas o que importa é que as vestes foram colocadas lá.
Do mesmo jeito que as vestes de Elias, né, foram deixadas com Eliseu, para que a autoridade de Elias, de certa forma, passasse para Eliseu. A prova disso é que ele vai atravessar o Jordão e ele pega aquele mesmo manto, né, que era de Elias, e fere o Jordão, e o Jordão se abre no meio para dizer que a autoridade de Elias passou para Eliseu. Então, aquele homem morreu, o Estevão morreu, mas o seu sangue que ficou ali sujo nas suas vestes foram colocados aos pés de um jovem Saulo. É como se estivesse passando a autoridade agora, porque agora aquele homem ali seria chamado do maior de todos os apóstolos, pois seria apóstolo dos gentios. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E o que chama atenção para a gente encerrar aqui é exatamente que Estevão, ele não é tomado de ódio, como tem gente aí, não é, meus irmãos, que parece que o ar respira ódio, né? Aquilo que Paulo dizia, né? É como se a respiração da pessoa fosse de uma fera, de um animal feroz, destilando ódio pelas pessoas. Não, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo morto, não tinha, não tinha nenhum órgão de justiça ali para ajudar a Estevão, mas ele estava feliz de estar sendo sacrificado por amor ao Evangelho. Mas ali, ele não proferiu palavras de ódio àquelas pessoas. Pelo contrário, Pai, perdoa, não impute neles esse pecado. Praticamente a mesma oração de Jesus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Continue orando por nós, abençoando esse canal, divulgando, para que Deus possa cada dia mais levar através dessa palavra, né, o Evangelho a outras pessoas e outros irmãos serem também abençoados. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.